Olá, pessoal, boa noite outra vez. Espero que vocês estejam bem animados e animadas, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre a opinião consultiva número 29 de 2022. Ela foi solicitada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em novembro de 2019. Foi decidida durante o período de reuniões da Corte Interamericana de início de 2022, mas ela só foi publicada efetivamente para o grande público, depois de passar por todos os trâmites internos, há coisa de um mês atrás. Então, essa é a última opinião consultiva da Corte Interamericana, que traz elementos muito especiais. Ela não vai falar apenas das pessoas privadas de liberdade como um grupo homogêneo e destacado. Ela vai, dentro desse grupo, colocar uma lente de aumento em outros grupos em situação de vulnerabilidade reforçada, aquilo que a gente já tem trabalhado sob a epígrafe de grupos, né, de situações de vulnerabilidade, de fatores de vulnerabilidade imbricados que colocam a pessoa em situação de vulnerabilidade, que está no epicentro desses diversos fatores, numa situação de discriminação reforçada. A gente tem falado sobre esse tema. E que lá na opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos vai aparecer a expressão discriminação interseccional. Então, a gente vai estar trabalhando com esse elemento mais uma vez. Então, eu quero primeiro localizar, né, que a aula de hoje ela é uma atualização, né, demandada por essa última jurisprudência de controle concentrado, de convencionalidade, no bojo da função consultiva da Corte Interamericana, um dos órgãos do Sistema Interamericano de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, que nasce na Convenção Americana, que é assinada pelo Estado brasileiro em 1969, né, numa conferência, que demorou bastante para ser ratificada pelo Estado brasileiro. Isso só vai acontecer depois do período de redemocratização, em 1992. E a competência jurisdicional obrigatória da Corte Interamericana, o Brasil só vai aceitar em 1998. Então, a gente está falando de uma das duas funções jurisdicionais da Corte Interamericana, que é um tribunal internacional, que o Brasil integra, porque aceitou integrar esse tribunal internacional no marco da sua soberania, então, no exercício do seu poder soberano, o Brasil aceitou se submeter a essa jurisdição em prol da proteção e defesa dos direitos humanos. A Corte Interamericana não é um tribunal estrangeiro, é um tribunal internacional que é composto pelo Estado brasileiro. Isso é muito importante para a gente compreender a força obrigatória das sentenças, das decisões da Corte Interamericana. Essas decisões vão ser de duas ordens. Um grupo de decisões vai se dar no marco da função contenciosa da Corte, ou seja, a partir de um caso concreto, e outro grupo de decisões vai se dar no marco das chamadas opiniões consultivas, que é a função consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existem 29 opiniões consultivas já publicadas desde que a Corte começou as suas atividades, lá nos anos 80. É importante a gente saber disso, porque as opiniões consultivas, elas demoram mais a serem produzidas, elas são produzidas no marco de um processo muito democrático e muito aberto. Eu vou dizer para vocês aqui, deixa só eu abrir aqui as 166 páginas, porque eu não decorei. Mas, gente, o que teve de organismos internacionais, estados, que participaram da formação dessa opinião consultiva foi, assim, uma enormidade. O procedimento, né,
dessa opinião consultiva, que leva o número de 29, engloba nada menos do que olha só, gente, que coisa maravilhosa. 86 pessoas compareceram na audiência pública, mais 70 entidades mandaram observações por escritas, sejam organizações não governamentais, associações nacionais, instituições acadêmicas e indivíduos da sociedade civil. Todo tipo de pessoa, qualquer pessoa humana, grupo de pessoas, todo mundo que tem legitimidade para estar no sistema interamericano pode enviar observações escritas que são consideradas. Além disso, a gente tem o número de 12 observações apresentadas por associações internacionais e organismos estatais. Dentre essas associações, eu destaco a Associação Interamericana de Defensorias Públicas, que acabou produzindo, com as suas observações, um estándar muito importante que eu vou destacar em relação às defensorias públicas no marco da ampla defesa na execução penal. Esse é um elemento novo, muito importante, que eu aposto que vai ser importante não só pelo impacto na praxis defensorial, como nas provas da defensoria. 5 observações escritas foram apresentadas por organismos internacionais, como, por exemplo, o Subcomitê de Prevenção à Tortura. Observações escritas apresentadas pelos órgãos da OEA, não só a Comissão Interamericana, como a Comissão Interamericana de Mulheres. Então, não só de direitos humanos, como a de mulheres, que é um órgão criado na Convenção Belém do Pará. E observações escritas apresentadas por Estados-membros da OEA. E aí eu vou destacar, dentre os 10 que apresentaram, o Estado brasileiro. Então, é um processo que é iniciado com uma solicitação de opinião consultiva pela Comissão Interamericana, que tem um processo de muitas observações escritas, a Corte vai recebendo essas observações, tem uma audiência pública que contou com mais de 80 pessoas, formalmente, que se apresentaram ali para participar, e aí a gente tem esse resultado aí bastante intenso, e que vai provocar que a Corte olhe e crie estándares de interpretação de dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos, a partir principalmente do princípio da igualdade e não discriminação, de acordo com aquele grupo. E quais são os grupos que vão estar aí nessa lente de aumento? As mulheres em situação de gestação, ou seja, grávidas, no pós-parto ou lactantes, as crianças que vivem em centros de detenção com as mães presas, essas mulheres que são mães, né, de crianças que não estão presas, então vão olhar para essas mulheres. Então, é solicitado que essa perspectiva de gênero atravesse a situação da privação de liberdade, que a Corte diga de que modo os Estados precisam cumprir essas obrigações quando a pessoa privada de liberdade é essa mulher. Crianças que vivem em centro de detenção com mães presas, direitos específicos para esse grupo. É também solicitado que se olhe com lente de aumento para as pessoas privadas de liberdade que pertençam ao grupo de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, intersexes, não binárias, né, o grupo do LGBTI. Além disso, também é trazido para o centro desse questionamento, né, para o epicentro dessa imbricação de situações de opressão, os povos indígenas, as pessoas que pertencem a povos indígenas e as pessoas idosas. É importante que a gente verifique que, aí é um olhar, né, de quem trabalha muito com esse tema, que não foi solicitado e a Corte também não ditou nenhum standard específico sobre as pessoas com
deficiência, situação de privação de liberdade. Nem as pessoas com deficiência psicossocial, que aí a gente estaria falando, por exemplo, do grupo das pessoas que cumprem medida de segurança, nem as pessoas com deficiência, alguma deficiência sensorial, motora, né? Por exemplo, quem é cadeirante e está em situação de privação de liberdade, isso só vai atravessar a opinião consultiva quando a gente também tem um outro grupo. Então, eu coloquei, assim, algumas interrogações, porque eu senti essa ausência, né? Talvez seja uma opinião ainda a ser provocada, né? A gente ainda precisa trabalhar mais a jurisprudência dentro desses estándares imbricados, porque a gente realmente precisa identificar que a situação de privação de liberdade atravessa o grupo das pessoas com deficiência, especialmente se essa deficiência é psicossocial. Bem, por quê? Qual o contexto que justifica, que está aqui na base, inspirando a Comissão Interamericana a provocar a Corte para que dite uma opinião consultiva sobre o tema das pessoas privadas de liberdade e grupos específicos? A gente precisa entender que essas pessoas estão no que a Corte está chamando de extrema vulnerabilidade, que soma não só a privação da liberdade, que já é, obviamente, uma situação de vulnerabilidade, porque coloca o corpo daquele e daquela privado de liberdade meio que à disposição do Estado, então o Estado é garantidor daquela situação, então ela fica mais vulnerabilizada em ser, por exemplo, vítima de tortura ou de maus tratos. Então a gente tem esses atravessamentos pela simples privação de liberdade. Só que, além disso, a gente tem que somar, aspas, as condições deploráveis de detenção que caracterizam as prisões na região. Então, a gente está falando de uma opinião consultiva que é ditada numa lógica de redução de danos, porque essas condições deploráveis seriam um fundamento justificativo para que todas as prisões fossem derrubadas. Mas, se isso ainda não é uma política criminal concreta, vamos pensar de que modo cobrar do Estado, tendo em vista que a gente não está falando só da privação de liberdade, mas a gente está falando da privação de liberdade em situação, aspas, de condições deploráveis de detenção que caracterizam as prisões da região, fecha aspas, e além disso, a gente tem um terceiro elemento, que é o chamado impacto desproporcional causado pela ausência de proteção diferenciada em conformidade com o princípio da igualdade e não discriminação. Então, o contexto que justifica a Comissão Interamericana de ter solicitado que a Corte se pronunciasse especificamente sobre esses grupos, esses 5 grupos de pessoas em situação de privação de liberdade, vão trazer um contorno que vai dizer que sim, é pertinente e oportuno que a Corte, então, se pronuncie sobre esses temas e dê, aspas, orientações para que os estados cumpram adequadamente as obrigações a esse respeito. Então, a comissão está dizendo, gente, olha só, eu não estou mais aguentando esse monte de medidas cautelares que eu estou mandando para você, Corte Interamericana. As pessoas estão nessas situações deploráveis, não é uma característica isolada de um dos entes federativos do Estado brasileiro inteiro. Não é só do Brasil, mas é da Argentina, do Chile, do Equador, do Suriname, do México, de todos esses estados que integram a região. Então, é muito necessário que você, Corte Interamericana, se pronuncie especificamente. Bom, e aí a Corte analisa, num primeiro momento, que tem sim competência, mas ela delimita bem especificamente que a competência dela em razão da matéria se dá de acordo e em conformidade com os documentos interamericanos. Então, a Corte não vai interpretar
essa circunstância, os direitos que protegem essa circunstância, de acordo, por exemplo, com a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Não. Vai interpretar dispositivos da Convenção Americana, dispositivos interamericanos, como, por exemplo, a Convenção Belém do Pará, a Convenção contra a Tortura, mas vai chamar para completar o conteúdo exigível desses direitos, soft law, como, por exemplo, regras de Bangkok vão ser muito anunciadas quando vai falar das mulheres. Mas a corte não tem competência, em razão da matéria, para falar de documentos de outras entidades internacionais, como, por exemplo, da ONU. Não, a competência dela é para interpretar, por exemplo, o artigo 4º da Convenção Americana, mas para trazer o conteúdo exigível, de acordo com o artigo 29 da própria Convenção Americana, pode convocar as regras de Bangkok, as regras mínimas sobre preso da ONU, e eu vou especificando quando isso acontecer. Regras de princípios de Yogyakarta, por exemplo, que são também soft law, tá? Bom, das considerações gerais que a Corte faz, eu quero destacar, para além do que é o respeito à dignidade humana, que é esse princípio genérico, guarda-chuva, que é o fiel da balança quando a gente está falando de pessoas em situação de privação de liberdade. A gente também vai falar do princípio mãe, que é um dos elementos que compõem o princípio da dignidade humana, que é o da integridade psicofísica, no princípio, no direito humano absoluto da proibição à tortura e a tratamento cruel, desumano e degradante. É um dos grandes direitos, são dois apenas os direitos que não admitem ponderação. Um é a vedação absoluta à tortura e o outro é a vedação absoluta à escravidão. Então, esse é uma outra consideração geral que a Corte se debruça muito, destaca bastante, é um limite ético importante para o Estado obedecer. A Corte também vai apresentar muitos elementos em relação ao fim, né, a finalidade do regime de execução, que é previsto na própria Convenção Americana, que é o da reinserção social. E isso, por mais críticas que a criminologia, somente a teoria agonística da pena, que Saulo de Carvalho, por exemplo, trata tão bem, podem trazer, a gente está trabalhando numa lógica redutora de danos e a finalidade do regime de execução da pena na Convenção Americana é da reinserção social. Um outro elemento, uma outra consideração, e aqui eu quero colocar várias estrelinhas, vocês anotem aí, que é o tema do controle judicial da execução da pena. Por que muitas estrelinhas? Porque aqui que a gente tem estándares novos, importantíssimos para o tema da defesa pública, tá? No parágrafo 55 da opinião consultiva, vai aparecer que a proteção judicial dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade não se esgota com a existência de uma pena imposta e cobra, então, especial relevância no curso da sua execução. Então, esse controle judicial da pena, ele é não só reformulando o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ele não é apenas dentro dos direitos e garantias pré-processuais, ou seja, desde que a pessoa é apontada como suposta autora de um delito, se estende no processo de conhecimento e vai a todas as instâncias, até a pena se tornar definitiva, e se dá também no marco do processo de execução penal. Isso pode parecer assim muito esquisito, né? Como se fosse muito óbvio para quem já se formou e já foi para a faculdade com a Lei de Execução Penal de 84, mas para quem ingressou nos bancos acadêmicos aí no início dos anos 90, como eu,
ainda era muito necessário que a gente lembrasse da importância do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional na execução da pena, porque era recente o modelo absolutamente administrativo de execução da pena. E mesmo assim, ainda temos muito e muito e muito que brigar para que o controle jurisdicional se dê, não só no processo para deferir ou indeferir o exercício de algum direito previsto na lei, como também para que as condições da privação de liberdade sejam melhor, mais e melhor supervisionadas pelos demais atores e atrizes do sistema de justiça. Isso em termos de Brasil. Fora os outros estados dessa mesma região em que nós estamos, e que a gente está falando da Convenção Americana, cujas leis de execução penal ainda são da ordem do sistema administrativo, da importância dessas legislações serem revisitadas por conta do controle judicial de execução da pena ser uma decorrência lógica e determinada pela própria Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso é um elemento dos mais importantes, tá? Então, isso aqui é um diálogo, por exemplo, muito importante com o tema lá de direito penal, lá de execução penal, que é uma matéria quentíssima para concurso e um elemento necessário, de necessário domínio pelos advogados, advogadas, juízes, promotores, e etc. Bom, além disso, lá nesse parágrafo 55, está dizendo assim: portanto, um dos componentes essenciais desse sistema que integra a regulação, tanto processual como substantivo, é o papel da defesa técnica das pessoas privadas de liberdade. Minha gente, quando vira processo e quando tem um controle jurisdicional, a gente precisa garantir o sistema acusatório. É imprescindível a defesa técnica, a defesa ou por um advogado particular escolhido pela parte, ou por um defensor público pago pelo Estado. Nesse sentido, o direito à defesa continua sendo um aspecto central que obriga o Estado a tratar o indivíduo a todo momento como um verdadeiro sujeito do processo, no mais amplo sentido desse conceito, e não simplesmente um objeto do processo. Essa é a chave que vira quando a execução deixa de ser administrativa e passa a ser jurisdicional. O direito à defesa deve necessariamente poder exercer-se, desde que se assinale uma pessoa como possível autor ou partícipe de um fato punível, e só culmina quando finaliza o processo, inclusive a etapa da execução da pena. Fecha aspas. Eu estou traduzindo aqui simultaneamente a leitura em espanhol. Então, se não fizer super, hiper sentido, a gente espera um pouquinho para ver como é que vai ser a tradução oficial, mas a ideia é que começa desde as garantias, quer dizer, a garantia do direito à defesa é uma garantia lá do artigo 8º da Convenção Americana, uma garantia judicial, que começa desde a etapa pré-processual, atravessa a etapa processual, tanto de conhecimento até a execução. Isso é muito importante. Definir essa obrigação do Estado nesse molde, por escrito, traz a centralidade e o protagonismo para pessoas em situação de vulnerabilidade e põe a defesa pública e a defensoria pública também como um instrumento necessário para a garantia desses direitos. E olha que não acaba aqui o parágrafo 55, ele continua. Este tribunal reitera o importante papel que tem a instituição da Defensoria Pública como meio através do qual o Estado garante o direito irrenunciável a todo processado, a todo inculpado de delito,
a todo suspeito da prática de um crime de ser assistido por um defensor, seja dotado de garantias suficientes, isso é defensoria, suficientes para uma atuação eficiente em igualdade de armas com o poder persecutório. Para cumprir com este compromisso, o Estado deve adotar todas as medidas adequadas, entre elas, contar com defensores idôneos e capacitados que possam atuar com autonomia funcional. Gente, pensa se isso não vai cair em prova de defensoria pública. Não vai cair a balde. Isso é muito importante. E mais do que cair na prova, é a gente incorporar isso nas nossas petições, seja de advogado privado, seja de defensor público ou defensora. Então, nesse aspecto, tá, do controle judicial da execução da pena, que pode parecer um blá, 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 quando a gente vai ler o que está escrito pela corte, o parágrafo 55 tem essa riqueza de colocar não só a importância desse controle e colocar a defesa como necessidade para a regular tramitação do processo de execução penal. O que põe o executado ou a executada como sujeito de direitos na execução penal. Bom, além disso, vai falar também do princípio e do direito à igualdade, não discriminação, vai identificar o acesso a serviços básicos para uma vida digna na prisão, e se identifica direitos, identifica no outro lado da moeda as obrigações internacionais relacionadas ao direito à saúde, da pessoa privada de liberdade, da alimentação adequada, de água potável durante a privação de liberdade. Esses elementos podem parecer repetitivos, mas no dia a dia, na praxis, a gente percebe que isso não é balela. Muitas vezes a pessoa fica sem acesso à água potável, fica sem acesso à alimentação adequada. Quantas vezes eu deixei de lanchar para entregar meu lanche para a pessoa presa que estava na audiência a tarde toda e me diz: doutora, eu estou morrendo de fome, eu não almocei, não lanchei, vou chegar na cadeia, já vão ter pago o jantar. Tem alguma coisa para eu comer? Aí eu pego, falei, eu tenho uma barrinha. Então, agora eu já levo 2, 3, 4 barrinhas, 2, 3 bananas, porque não adianta eu levar só a minha, porque ela roda durante a tarde de audiências. Então, isso não é uma balela, isso não é uma coisa à toa, isso é realmente muito importante. A corte também vai identificar que a superlotação é generalizada. Vai analisar o tema da Covid e o próprio contexto da Covid em relação a esses grupos e vai trazer uma centralidade muito importante para a gestão prisional. Então, assim, colocou a questão do controle judicial num patamar diferente, mas também trouxe a importância que o gestor prisional seja convocado a se responsabilizar e a conhecer esses direitos previstos na Convenção Americana, de acordo com a interpretação dada pela Corte. Por isso que a Corte considerou, assim, a aplicação de um enfoque diferenciado na política penitenciária, que permite identificar como as características do grupo populacional e do próprio ambiente prisional condicionam a garantia de certos direitos. E é por isso que esses grupos que são mais marginalizados, por exemplo, sofrem riscos específicos de violação de direitos. Daí a importância dessa gestão estar em sintonia com as necessidades desses grupos e com os deveres do Estado brasileiro, assumidos no marco do direito internacional dos direitos humanos. Porque sem essa política penitenciária sintonizada com esse enfoque diferenciado, como implementar, definir e implementar o conjunto de medidas concretas necessárias à superação
dessa discriminação, que é uma discriminação estrutural, porque, vejam, mulheres, crianças, pessoas idosas, povos originários, povos indígenas, não sofrem discriminação só quando estão privados de liberdade. Existe aqui toda uma discriminação, um racismo estrutural, um patriarcalismo estrutural, um capacitismo estrutural que atravessa também a questão do etarismo, que vai ser verificado em qualquer ambiente onde essas pessoas apareçam. Mas, quando estão essas pessoas em situação de privação de liberdade, quando estão encarceradas, é muito importante que o gestor penitenciário, né, que a política penitenciária que atravessa o gestor do executivo, que atravessa o legislativo e que atravessa o judiciário, possam produzir uma política penitenciária que dê conta de superar essa discriminação estrutural e interseccional. Daí eu estou falando de vários elementos que afetam esses grupos, né? Tá certo? Vou olhando aqui se tem já questões de vocês. Ih, tô vendo que chegou um montão de gente, que bom. Pois bem, galera. Então, agora eu vou dar uma detalhada aqui no que a corte, de modo simples, né, trazendo de novo a crítica de que as pessoas com deficiência podiam ter sido um desses grupos, que a corte podia se debruçar especificamente, mas não o fez. De qualquer maneira, isso não afasta a importância da opinião consultiva em relação às mulheres, às crianças, às pessoas idosas, LGBTI e aos povos, às pessoas pertencentes a comunidades indígenas que estão privadas de liberdade. Muito bem. Comecemos com as mulheres, em especial as mulheres grávidas, puérperas, lactantes e que são cuidadoras primárias em situação de privação de liberdade. É necessário adotar medidas especiais para efetivar direitos. O Brasil tem produzido bastante em relação a isso. O CNJ também tem produzido resoluções em relação a esses grupos todos, em relação às mulheres muito. Jurisprudência que, inclusive, estendem direitos de execução, de fase de conhecimento, a lei do marco da primeira infância, para a fase de execução penal. Então, há elementos nesse sentido. No Congresso Nacional de Defensores e Defensoras Públicas de novembro de 2022, a gente teve menção honrosa para uma prática de Santa Catarina, que dentro da banca de práticas exitosas, que foi a prática que sistematizou toda uma atuação e acabou produzindo a mudança, o HC, que foi o leading case para a mudança jurisprudencial, que estendeu para a fase de execução direitos das mães de processo de conhecimento, né, mães de criança até 12 anos, ou crianças com deficiência. Isso foi um ganho muito poderoso e muito significativo para essas mulheres, que podem estar, por exemplo, cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto e poderem estar em casa com seus filhos, numa substituição, né, do tipo de cumprimento de privação de liberdade. E agora a gente tem que essa decisão jurisdicional e essas políticas públicas, judiciais e etc., legislativas, tem também o reforço dessa opinião consultiva, ou seja, estão em absoluta sintonia com os estándares interamericanos e aquele ditado pela própria Corte Interamericana. A Corte repete a importância do princípio de separação de homens e mulheres, quando as mulheres também são privadas de liberdade, precisam estar em dependências separadas, além de instalações específicas e adequadas para as mulheres grávidas, puérperas e lactantes. A proibição de medidas de isolamento e coação física, isso é uma decorrência
do princípio, de uma leitura específica do direito de proteção a tratamento cruel, desumano e degradante, que foi ditada aqui nessa opinião consultiva, mas que não tinha uma definição em nenhuma normativa de ius cogens, apenas nas regras de Bangkok, que proíbe, por exemplo, o isolamento de mulheres grávidas, a punição, né, de coação física em relação a mulheres grávidas, puérperas, lactantes, e que vem ditado de modo específico nessa opinião consultiva. É muito importante isso, porque a gente tem histórias, né, casos concretos, como, por exemplo, da Bárbara, aqui no Rio de Janeiro, de uma mulher que estava gestante e foi colocada diversas vezes no isolamento por indisciplina, e isso é absolutamente proibido. E a Corte Interamericana, então, alarga o conteúdo exigível do artigo 5º da Convenção Americana para colocar isso de modo específico. Tem também um elemento aqui que vai falar do direito de acesso dessas mulheres à saúde sexual e reprodutiva sem nenhum tipo de discriminação. Além disso, elementos específicos para as mulheres grávidas, puérperas, né, e lactantes relacionados à nutrição adequada, a uma atenção especializada e psicológica durante a gravidez, parto e puerpério. Então, é muito importante que a gente não esqueça dessa maternidade negada às mulheres privadas de liberdade. A maternidade negada, entre aspas, é uma expressão que eu uso quando a gente está falando de mulheres loucas que estão presas e em situação de gestação, né, que tem esse caso da Bárbara, tem outro caso de uma outra mulher que eu atendi no manicômio judiciário, que abriu um quadro grave, né, na sequência aí do parto, durante o puerpério, e ficou muito transtornada e foi mandada para o manicômio, afastada abruptamente da sua filha. Não tem remédio para secar leite no manicômio, então eu atendia aquela mulher e a mama dela vazava a leite. Muito sofrido. Bom, a linha G vai tratar, então, desse que é um tema muito invisível, que é o tema da violência obstétrica no contexto prisional. E aí eu estou falando, por exemplo, dessa mulher, que ela foi afastada abruptamente da filha, isso é uma violência. Uma violência ela ter tido que enfrentar mastite, porque ela não podia mais amamentar e ficou com a mama vazando e ficou até tendo que drenar, tomar medicamento de antibiótico até aquilo secar, podendo tomar um remédio que seca rapidinho. Isso é uma violência obstétrica. Outra violência obstétrica no contexto prisional que é pouquíssimo olhada é o tema dos abortos espontâneos durante a situação de privação de liberdade. Há muitas mulheres que abortam, que abrem quadros de depressão sério e que só são olhadas quando tentam cortar os pulsos, tentam se matar cortando os pulsos privadas de liberdade ou quando elas abrem um quadro de agressividade e aquilo é lido como indisciplina. Então, são situações que assumem contextos gravíssimos e que precisam ser olhadas com cuidado. Além disso, o acesso a vestimentas, à própria higiene durante todo esse período, que é incompatível com o sistema carcerário da região, que, por exemplo, abra a água de manhã e à noite. Uma situação de abortamento, só para vocês terem uma dimensão natural, ou o próprio pós-parto, quem não foi mãe ou não sofreu um aborto espontâneo ou provocado, não sabe, que a mulher fica como se tivesse menstruada por um mês, ela fica sangrando. Então, assim, acesso a absorvente, não pode dar 3 absorventes por um período de menstruação, que é o comum. Aquilo tem que ter uma condição material especificamente olhada. Então, a mulher, depois que tem o bebê, ela ainda fica
sangrando. Não acabou ali, não é um negócio instantâneo. Faça parto natural, faça parto cesáreo, ela fica ainda, porque o útero demora para voltar, ele vai se contraindo até voltar para o tamanho normal. Então, ela fica sangrando. E aí, não adianta dar 3 absorventes, e sangra bastante. E aí, ela precisa tomar mais do que um banho, porque aquilo fede. Então, é importante que esses cuidados e essa higiene seja acessível, é uma atenção especializada, sim. É diferente, sim. Então, quando se fala em acesso à higiene e a vestimentas adequadas e asseio adequado, a gente está incluindo todos esses elementos. Seja aquela mulher que sofreu uma violência obstétrica ou não, seja aquela mulher que abortou naturalmente, que pariu, tudo isso vai demandar um olhar, além do olhar em relação à criança e todo o resto. E aí é também importante olhar que a Corte trouxe a obrigatoriedade de se garantir que os vínculos das mulheres ou cuidadoras principais que estejam privadas de liberdade seja mantido, seja garantido, e que ela possa continuar vendo os filhos que estão fora dos muros na impossibilidade de poder se reunir com esses mesmos filhos. Quando a corte vai analisar os dispositivos da CAD que tem a ver com essas mulheres, vai falar do 1.1, né, que é a obrigação de respeitar direitos, vai falar do artigo 4º, que é o direito à vida, o artigo 5º, 1, direito à integridade psicofísica, o artigo 11, 2, que é o direito à proteção da honra e da dignidade. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas na sua vida privada, da sua família, ou em seu domicílio, em sua correspondência, nem ofensas ilegais à sua honra ou reputação. E isso é uma coisa que foi muito observada, diversos estudos, e aí eu cito da professora Luciana Boatê, da Maíra Fernandes e do seu grupo de alunas, sobre mulheres gestantes e mulheres puérperas, né, com bebês presas no estado do Rio de Janeiro, em que muitas ofensas, né, é muito comum escutar essas ofensas, elas relatam o quanto elas ouvem, né, esse útero é fábrica de crime, melhor morrer, isso aí é barriga de lombriga, entre outras coisas que elas documentam e relatam nessa pesquisa que elas fizeram. Bom, além disso, a gente tem também o artigo 17.1, que é a proteção da família, e o 24, que é o princípio da igualdade não discriminação. Pois bem, para as crianças em situação de cárcere, a gente vai falar de todos esses direitos, mas o artigo 19, que é o dispositivo do Pacto de São José relacionado aos direitos da criança. Toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado. Então, a gente vai analisar essa situação, a gente não, a corte foi analisar essa situação e vai trazer como standard importante o direito à convivência familiar e, portanto, o dever do Estado de proporcionar essa convivência familiar. O acesso dessas crianças à saúde, alimentação, mesmo daquelas que vivem em centros de internação. Eu me lembro de uma vez que uma mãe precisava acompanhar, uma mãe que estava presa, privada de liberdade, precisava acompanhar seu filho que começou a apresentar febre quando estava preso, e foi um auê, porque a mãe estava presa, e aí como que a criança ainda estava exclusivamente no peito, como que a administração penitenciária ia levar essa criança no posto para poder ver o que essa criança tinha, porque não tinha pediatra, não existe pediatra no sistema carcerário fluminense, né? Eu posso até dizer que brasileiro, porque o sistema carcerário não é para criança, a bebê. Ainda não podia nem ser qualquer pediatra, um pediatra especializado em bebê.
E aí, como que ia fazer isso? Então, estava um auê danado, e a gente teve que criar um procedimento específico ali, mas tinha que ser muito simples. Para o administrador, para o gestor penitenciário, autorizar, mesmo que com escolta, que essa mãe pudesse acompanhar essa filha que estava com febre e precisava ser vista por um pediatra especializado fora dos muros do sistema. Então, quando a gente fala num direito à saúde, pensando em todas essas circunstâncias, e garantir o direito à saúde é, por exemplo, permitir que essa mãe possa acompanhar esse filho na consulta pediátrica, porque existe o direito da criança de estar acompanhada de seu responsável legal. E outra pessoa, por exemplo, uma funcionária, por mais maravilhosa, bem intencionada que seja, não substitui essa mãe nem esse peito ambulante, que é a melhor forma de acessar nutrientes para um bebê de colo, né? Além disso, tem também o dever, né, de desenvolvimento adequado e integral dessas crianças, de promover esse desenvolvimento, com atenção especial à integração com a comunidade, essa questão, por exemplo, da saúde junta, essa obrigação de integração com a comunidade, de socialização, de educação e de recreação. Então, a criança não pode ser condicionada a todos os mesmos elementos de uma privação de liberdade. Ela precisa estar num ambiente, mesmo que de prisão, quando não existe a forma. Veja que é sempre, a primeira regra é a liberdade. Quando não existe uma forma de tirar, essa circunstância de privação de liberdade precisa proporcionar todos esses outros elementos que são importantíssimos. Bom, quando a convenção, quando a corte vai analisar os dispositivos da convenção sobre pessoas LGBTI, vai também vai analisar os mesmos dispositivos, mas vai analisar com um traço comum, que são as experiências da população LGBTI relacionadas à violência e à discriminação, tanto no conceito, no contexto extramuros, como no conceito, no contexto intramuros, no contexto prisional. Então, assim, a corte vai dizer, olha, eu já falei lá na opinião consultiva 24 que LGBTI a sigla não é perfeita, não traz toda a complexidade e heterogeneidade desse grupo, mas é aquela que eu escolhi para tratar dos direitos à igualdade, à não discriminação, à identidade de gênero, à pluralidade de orientação sexual, mas cabe tudo aqui. Então, além desses que estão absolutamente identificados nas siglas, tem os não binários, o queer, tem todos esses outros grupos que integram aqui essa comunidade heterogênea. É uma comunidade heterogênea, mas que tem um traço comum. Que traço é esse? Violência, discriminação. E no contexto prisional, isso também é muito reforçado, né? Então, a gente não pode destacar a comunidade que está privada de liberdade da sociedade que a produziu. Então, a gente tem, sim, uma discriminação que atravessa, uma discriminação estrutural que atravessa esse grupo e que potencializa situações de violência. Então, eu tenho um caso que eu já atendi de um cara que, eu vou super resumir, mas é um cara que vinha sofrendo violência desde a sua residência, uma família muito religiosa, ele ficava acorrentado em casa e apanhava sistematicamente numa tentativa de cura gay, e aí ele acaba preso, e como ele vai por conta do lugar onde ele morava, para um contexto de uma prisão que tinha uma facção criminosa que não aceita, né, de forma tranquila as pessoas gays, ele foi sistematicamente estuprado e ele adquire o HIV dentro da prisão. Então, ele se torna uma população ainda mais vulnerabilizada
por essa questão. Então, vejam que é um grupo, quando a gente fala em LGBTI, a gente não está falando só das mulheres trans ou dos homens trans, a gente também está falando das lésbicas, dos homens gays, e isso, assim, tem uma situação que agrava e ainda os coloca em maior vulnerabilidade, tá? Abordando tudo isso, né, a Corte Interamericana falou, né, sobre as necessidades específicas, falou sobre o princípio da separação e determinação da localização da pessoa LGBTI nas prisões, da importância do nome social, que é de guardar um registro quando essas pessoas sofrem violência. Isso é muito específico desse grupo e precisa ser, assim, acompanhado pela gestão penitenciária e pela própria política penitenciária para que não fique sem concretude. Além disso, a Corte coloca a importância da prevenção, investigação, registro dessa violência e fala especificamente no direito à saúde da população trans, das pessoas trans privadas de liberdade. E que isso tem relação direta com o início ou continuação do processo de transição. O que vai redundar, por exemplo, no dever de garantia do fornecimento de hormônios para essas pessoas, mesmo em situação de privação de liberdade, no direito de não negar a visita íntima às pessoas LGBT. Então, por exemplo, é uma mulher, mas a mulher privada de liberdade tem uma outra mulher na rua, porque ela é um casal lésbico, por exemplo. A importância de não ter preconceito em garantir visita íntima desse casal lésbico dentro dos muros do sistema durante a privação de liberdade. Isso tudo faz parte de uma leitura não discriminatória do princípio da igualdade e tem esse reforço quando a gente está falando de privação de liberdade mais população LGBT. Quando a Corte olhou para as pessoas pertencentes a comunidades indígenas privadas de liberdade, o que ela vai dar conta de olhar com lente de aumento, de reforçar? O que caracteriza essa grande diferença dos povos indígenas, que é a sua identidade cultural. A gente tem uma resolução do CNJ incrível sobre pessoas indígenas privadas de liberdade, que já é uma política judicial penitenciária importante, que precisamos conhecer para tirar do papel. E aí, quando a Corte vai analisar esse grupo, além de todos aqueles dispositivos que a gente já falou, ele não vai fundamentar no artigo 17, que é a questão da proteção da família como núcleo central, mas vai trazer o artigo 12 para a cena. O que diz o artigo 12? O artigo 12 da Convenção Americana fala da liberdade de consciência e da liberdade de religião, que vão dar contornos sobre essa identidade cultural, que é exatamente o elemento central. E essa identidade cultural lida, por exemplo, de acordo com a Convenção 69 da OIT, vai falar do dever de consulta prévia. Então, a Corte destaca, quando está falando de povos indígenas, de pessoas pertencentes a povos indígenas presos e presas, a Corte vai destacar a necessidade de que os representantes e autoridades dos povos indígenas participem ativamente da formulação, da implementação e da avaliação da política penal dos estados. Quer dizer, não adianta só os gestores formularem essa política. Se a gente não ouvir quem é destinatário dessa política, não faz sentido. E especialmente quando as pessoas destinatárias têm um pertencimento étnico diferenciado. Para que se estabeleça, então, relações de diálogo e cooperação entre as autoridades desses povos indígenas e a justiça ordinária. Então, quando a gente vai falar de pessoas indígenas, a Corte traz como elemento indissociável da garantia de direitos exatamente esse diálogo. E aí, quais vão ser os elementos
mais importantes nessa lógica de igualdade e não discriminação, nessa lógica de diálogo entre a jurisdição indígena e a jurisdição ordinária? Primeiro, a preferência sempre por alternativas penais não privativas de liberdade é a prisão como absoluta última ratio. A preservação da identidade cultural dos indígenas privados de liberdade. O uso da língua indígena durante a privação da liberdade e a adoção de medidas de reinserção e integração culturalmente adequadas. Não podem ser as mesmas, são pessoas que pertencem a comunidades diferentes. E a prevenção da violência contra os indígenas privados de liberdade, que vai significar, sim, por exemplo, aquilo que a resolução do CNJ fala muito, que é o chamamento de antropólogos, peritos antropólogos, não olvidar a importância dos intérpretes para que a pessoa possa ser escutada e ser compreendida, né? E aí o intérprete não é só para a produção do processo de conhecimento, também, por exemplo, para um atendimento jurídico. Imagina se eu vou atender uma pessoa pertencente a uma comunidade indígena que ela não fala o português e eu não falo a língua que ela fala. Como que vai ser essa defesa adequada e eficaz no momento da execução da pena? Então, sim, o Estado tem o dever de providenciar um intérprete. E a gente também pode dar uma help e correr atrás. Eu já contei aqui para vocês que eu, com muita dificuldade de atender uma pessoa que não falava, né, que era muda, dentro do manicômio, ela é super sem nenhum tipo de diagnóstico psiquiátrico e estava lá porque estava muito pé da vida e ficava irritada que ninguém entendia ela e nem chamava um intérprete para entender. E aí a administração penitenciária achou que ela era uma pessoa com deficiência psicossocial com diagnóstico psiquiátrico, mandou para o manicômio e lá ela ficou como se tivesse que tomar medicamento, etc. E aí, como que vai conversar com ela? Até que uma estagiária do serviço social perfeita teve a belíssima ideia de trazer alguém que falasse em linguagem de Libras. E aí a gente arrumou um intérprete de Libras para o atendimento, e aí pronto, se entendeu que ela não tinha que estar ali, que ela tinha que sair dali, que ela não tinha que estar nem no manicômio e já tinha direito de ser posta em liberdade por um daqueles direitos. Não era hipótese de converter a pena em medida de segurança, era hipótese de efetivar, no caso, o livramento condicional. A gente correu com toda a papelada, e aí foi o caminho que se adequou, mas porque se era necessário um intérprete de Libras. Eu imagino que deva ser uma situação de desespero similar você tentar conversar com uma pessoa pertencente a uma comunidade indígena que não fale o português e você não fala aquela língua. Como que você vai garantir o direito da ampla defesa dessa pessoa em fase de execução penal? É uma violência, não uma violência institucional, não garantir, por exemplo, que ela continue usando a sua língua indígena, né? Bom, e por fim, as pessoas idosas, né? E aí as necessidades dessas pessoas idosas vão decorrer do próprio processo de envelhecimento e vão ser agravadas pela situação da privação de liberdade, pela situação das próprias condições carcerárias. Então, é muito importante que se tenha esse olhar cuidadoso. Quando a gente está falando de Covid, por exemplo, e de pessoas idosas, a gente está falando que o direito à saúde dessas pessoas idosas ficou muito comprometido durante esse período da Covid, continua, já que as pessoas idosas são um público de alta mortalidade caso adquiram o vírus, né? E aí a corte vai falar das medidas especiais, vai falar da importância de medidas substitutivas ou alternativas à prisão para as pessoas idosas, e que isso deve ser alargado, a despeito da pessoa ter praticado um crime com violência, a despeito de a pessoa estar ainda num regime fechado, por exemplo. Vou espirrar. Desculpa. Enfim. E aí, a despeito disso tudo, mas em razão dessa necessidade especial decorrente do processo de envelhecimento,
a importância dessa análise concreta, numa lógica de individualização da pena para aquela pessoa, tá? É muito importante garantir o direito das pessoas idosas de se contactar com as pessoas fora dos muros, tá? De terem essa relação, que poderia, por exemplo, redundar numa agilidade para o deferimento de visitas, para que essas pessoas não fiquem apartadas, porque as pessoas idosas e o próprio processo de envelhecimento produzem uma maior facilidade em quadros de depressão, por exemplo. E, obviamente, a reintegração e a reinserção social dos idosos e das idosas privadas de liberdade é também um alvo importante que guarda muitas especificidades. Esse é o panorama geral, tá? É um resumo das 166 páginas. Há opiniões, essa opinião consultiva ela não foi toda unânime, então há alguns votos em separado que são importantes de serem aprofundados, mas eu queria convidar vocês, então, a lerem essa opinião consultiva, dizer para vocês que eu sou uma figurinha fácil, dúvidas, estou absolutamente à disposição, tem meu e-mail, aluno@patriciamagno.com.br, tenho o direct do Instagram, que eu respondo com carinho, tem o grupo do Telegram, tá? Que eu quero convidá-los e convidá-las. E dizer que, caso tenham curtido essa aula, que deixem aí os seus comentários, a sua curtida e compartilhem para que essas informações possam pulverizar e chegar ao maior número de pessoas. Agora eu vou encerrar a parte gravada e deixar a galera da mentoria mais à vontade para trazer suas questões e suas dúvidas. Agradeço muito, muito, muito. Até a próxima.